O que você deve avaliar em um homem para saber se ele é um bom homem para você? Meu nome é Gustavo Galhardo, sou especialista em relacionamentos, já sou mentor nessa área há 10 anos e eu ajudo você, mulher, a encontrar e a viver um relacionamento saudável, um relacionamento feliz, algo duradouro, algo que faça sentido para você. E talvez você tenha percebido, se você já me acompanha aqui no canal há algum tempo, que eu estava um pouco sumido, que eu não estava postando mais conteúdos com tanta frequência. E eu quero te explicar por quê. Eu não estava mais postando conteúdos porque eu sentia que eu e os conteúdos estávamos um pouco desconectados. Algumas coisas já não faziam tanto sentido para minha experiência clínica, para minha experiência de vida como alguém que se relacione, como alguém que é um mentor de relacionamentos há tanto tempo. Algumas coisas eu já percebia, não faz sentido. Algumas fórmulas mágicas que eu vejo na internet já não fazia tanto sentido. E eu recalculei a minha rota e eu quero trazer aqui nesse canal coisas um pouco mais maduras. Eu estava sentindo a necessidade de conteúdos mais maduros, conteúdos mais verdadeiros, conteúdos que realmente fazem sentido na nossa vida e não são promessas vazias. E pensei em alguns nomes, ainda não tenho nada definido, mas eu gosto muito sobre uma vida com sentido, sabe? Viver com sentido, viver com significado e ter relacionamentos que façam sentido, relacionamentos que tenham um significado pra gente. Então, por isso que eu dei uma sumidinha. E talvez você vai perceber que o tom dos nossos próximos vídeos a partir de hoje, eles mudem um pouco. O tom talvez vai mudar, mas para uma coisa como uma conversa, como um bate-papo e como uma mentoria realmente para você que quer ter uma vida amorosa saudável, que quer ter uma vida espiritual mais saudável, que quer ter uma vida com mais sentido. Então o tema aqui vai mudar um pouquinho. E quando a gente fala sobre o que procurar em um homem, eu sempre vejo um grande erro em muitas mulheres. Aliás, se você quiser, ó, toma, pega uma taça, não sei que horário que você está assistindo, toma esse vinho comigo. Mas eu sempre vejo um erro entre as mulheres que é buscar um amante e não procurar um homem. Então, eu vou dar uma bebidinha aqui e você fica pensando nisso. Será que eu estou procurando um homem ou um amante? E eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. Tá uma delícia esse vinho. Então imagina o seguinte: nem todo bom amante será um bom homem. E nem todo bom homem será um bom amante. Nós precisamos procurar o equilíbrio entre essas duas coisas. Se você encontrar um ótimo amante em um bom homem, em um ótimo homem, que bom. Mas se você não encontrar um bom homem em um ótimo amante, esse homem não é o homem para você. O ideal é sempre o equilíbrio, porque também se for só um bom homem mais um péssimo amante, não vai funcionar. E o que é um ótimo amante? O amante é aquele homem que você tem química com ele, que na cama é maravilhoso, que o beijo é maravilhoso, que você sente muito tesão de estar com esse homem. Você sente muito tesão quando você está na cama com ele ali. Isso é maravilhoso, é muito bom, é gostoso. Vocês, romanticamente falando, funcionam muito bem. Saudade pra cá, saudade pra lá, tesão pra cá, tesão pra lá, sai faísca, é bom, é gostoso, é legal. Você até o vê como um bom
parceiro, muitas vezes, aquela pessoa parece ser um bom parceiro, uma pessoa de fácil convivência, um homem que me parece ser legal, que me parece ter caráter, que me parece ter princípios, valores. Não é nada de errado. Então ele é um bom amante, ele é um bom homem. Mas para viver um relacionamento, esse bom amante precisa ser um bom homem para você. E o que significa esse homem ser um bom homem para você? Significa que ele é um provedor para você, que ele é um protetor para você, que ele é presente para você. Não adianta ele ser provedor do filho dele e não ser provedor de você. Não adianta ele prover para a família, para a mãe dele e não prover para você. Não adianta ele ser um ótimo protetor da causa animal, mas não proteger você. Não adianta ele ser super engajado no trabalho, mas isso não reverberar em presença para você, ou isso não reverberar em ser um provedor para você. Ou seja, não adianta esse homem ser um bom amante, ser uma boa pessoa, mas ele não ser útil na sua vida de verdade. E aí, o que eu vejo há mais de 10 anos trabalhando com isso, atendendo vocês, mulheres, todos os dias, tendo mentoradas, auxiliando rumo a um amor leve, a um amor saudável, a uma vida amorosa realmente que seja gostosa de se viver, que faça sentido de se viver. O que eu vejo? Que vocês primeiro buscam o amante, buscam esse homem que é muito legal de estar com ele. Nossa, o papo é muito gostoso, as saídas são gostosas, a cama é muito legal. E vão testar se esse homem deseja ser o seu homem depois de alguns meses. Ou nem testam. E aí daqui a pouco descobrem que ele não quer ser o seu homem. Tem gente que se casa com um homem que não quer ser o homem daquela mulher. Homens ausentes, homens que não são provedores, homens que não são protetores, homens que realmente não se comprometem com a mulher. Porque se comprometer não tem nada a ver com colocar uma aliança no seu dedo. Isso é o primeiro passo de um comprometimento. Assinar aquele documento de casamento é muito importante, é inegociável no meu ponto de vista, mas ainda assim não significa muita coisa. O comprometimento é um comprometimento de que o homem diz: eu quero ser o seu homem. E aí, pensando um pouquinho no meu relacionamento aqui com a Tayane, vou até te explicar da onde que saiu esse vídeo. Esse vídeo saiu de hoje, quando ela falou para mim assim: Gustavo, nossa, com uma vontade de comer doce. E aí eu estava na casa dos meus pais, e na casa dos meus pais tinha uma torta holandesa e uma torta de limão. E eu falei para ela: o que você está fazendo? Ela: estou aqui no meu trabalho, estou aqui na clínica. Né? Ela tem uma clínica de estética. E eu falei para ela: eu tô fazendo nada, eu vou te levar a torta aí, tá? Eu vou te levar metade da torta para você. Isso é comprometimento. Isso é: eu quero ser o seu homem. Eu quero te proteger, eu quero te prover, eu quero te satisfazer. Então, quando eu estou aqui trabalhando, gravando esse vídeo para você, quando eu estou atendendo as minhas alunas, quando eu estou vendendo meus cursos, eu estou pensando em prover, em proteger, em estar com ela. Quando eu uso o meu carro para levá-la para lá e para cá, quando eu saio da minha casa para buscá-la no trabalho, eu estou querendo protegê-la, provê-la, eu estou querendo ser o homem que ela precisa. Eu quero ser uma pessoa útil na vida dela, alguém que ela pode contar, alguém que ela se sinta segura. E isso não necessariamente acontece quando um homem só quer ser o seu amante.
Tem muitos homens que serão ótimos amantes, mas péssimos homens. Ótimos amantes para passar o tempo, ótimos amantes para ser uma boa companhia para você, ótimos amantes para ser alguma coisa casual, mas eles não querem ser o seu homem. E quando você entende que tem homens que não querem e que nem conseguem porque nem possuem essa maturidade, você começa a entender que antes de procurar um bom amante, você tem que procurar um bom homem. E por que eu digo isso? Porque sim, pode acontecer de você encontrar um bom homem e ele não ser um bom amante, a química não rolar e você falar assim, putz, quer saber? Eu vou ter que terminar com essa pessoa porque não rolou, porque ele não é um bom amante, eu não sinto química, não tem atração, a coisa não tá legal. Mas ainda assim, é melhor você primeiro encontrar o homem e depois testar o amante do que encontrar o amante e depois testar o homem. Porque quando você testa o amante, você se apaixona, você se apega, você gera um vínculo e se desvencilhar depois quando percebe que ele não é um bom homem, é mais difícil. Você começa a insistir, começa a cobrar, começa a querer fazer com que as coisas deem certo quando ele não quer ser um bom homem para você, quando ele não quer se comprometer com você. E homem, na vida de uma mulher, tem que ser homem. Amante é a coisa mais fácil de você encontrar. Um homem que vai te levar para a cama é a coisa mais fácil de você encontrar. O que é difícil de encontrar é um homem. Então você avalia primeiro se é um bom homem, porque se não for um bom homem, já não serve para você. Se não for um homem útil na sua vida, já não serve para você. Se é um homem que não se compromete com você, já não serve para você. E depois você avalia se é um bom amante. Mas tem uma coisa que eu ainda vou te dizer mais profunda, tá? A mulher, ela tem uma necessidade de segurança. Ela sente tesão em homens que passam segurança para ela. Então, quando você encontra um bom homem, a probabilidade de você também encontrar um bom amante nesse homem é muito alta. Não estou dizendo que é 100%, não estou dizendo que vai acontecer, porque aí vai ter gente aqui nos comentários dizendo, ah, mas eu tive e tal. Porque eu não estou falando do homem necessariamente bonzinho, do bobinho. Eu estou falando do homem que decide ser homem na sua vida. E isso tem a ver com caráter, tem a ver com escolha, tem a ver com capacidade emocional, que nem todo homem tem, nem todo homem quer. Tem muito homem que só quer diversão. Então, antes de buscar o amante, busque o homem. E depois veja seu amante. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero te dar, então, pelo menos 3 conselhos para que você encontre homem e não amante. O que você deve fazer com um homem? O que você deve avaliar em um homem? A primeira coisa que você deve avaliar em um homem e fazer com ele é pedir a provisão dele para alguma coisa. Por exemplo, vamos falar de coisa básica. Vamos falar de coisa simples. Nossa, por exemplo, aqui, ó, enquanto eu tô gravando o vídeo, não sei se vocês estão ouvindo, berros. Imagina você estar casada com um homem que berra nessa altura por causa do time de futebol. Para mim é uma coisa meio... Olha, gritando, palavrão. A gente tá num condomínio e a pessoa gritando. Enfim, para mim não faz sentido. Provisão desse homem em coisas simples. Esse homem, ele vai te buscar no encontro? Ele protege você ou ele te manda de Uber? Ou ele fala para você pegar o seu carro e ir à noite encontrar com ele? Ou voltar com o seu carro tarde da noite? Ele
protege você, se você pedir para ele te levar, para ele te buscar, ele faria isso por você? Avalie, avalie o homem, avalie se o homem é homem, se ele está comprometido em ser o seu homem, em proteger, prover e ser presente na sua vida. Segundo ponto é, ele importa em agradar você. Se você falar, hoje eu queria ir no cinema, ele leva você, ele se esforça. Se você disser que hoje você está cansada e queria que ele pedisse uma comida ou que ele fizesse, ele vai fazer isso. Se você disser que queria comer uma massa, ele vai planejar ou ele vai pelo menos se esforçar para te levar para comer uma massa. Ele está preocupado com o seu bem-estar, em suprir as suas necessidades. Não necessariamente é mimar, mas ele está preocupado em suprir as suas necessidades. E você pede isso para o homem, você avalia, pede para ele ser o seu protetor, o seu provedor, para ele te agradar, para ele ser presente na sua vida. E o terceiro ponto, se você fala dos seus sentimentos, fala de algo que você está vivendo, se você compartilha algo da sua vida, ele se importa de fato? Ele ouve? Ele presta atenção? Ele valida você? Ele está ali com você? Ou ele simplesmente te ignora? Porque ser homem para um relacionamento precisa ter essa proteção, precisa ter essa presença emocional, precisa ter essa provisão. Sabe? Eu conversava com uma aluna de atendimento individual, aliás, estou com a agenda aberta. Se você quiser, você entra na descrição do vídeo aqui, tem o link para você conversar com a minha equipe. E eu disse, pergunta para esse homem, fala assim, olha, eu tô com um pneu furado, você pode me ajudar a trocar? Tá em casa? Tô com o pneu furado. Aí o que o homem fez? Arrumou 1000 desculpas, mas para ir para a cama com ela, ele ia, mas para arrumar um pneu, aí já não dá. Percebe? Percebe a necessidade de você procurar um homem primeiro do que procurar o amante? Então coloque em prática essas 3 lições de procurar um homem e não um amante, e você vai ver o quão a sua vida será muito melhor. O quão a sua vida amorosa vai ser muito mais saudável. Porque quem vive de amantes, de paixões, buscando tesão e como uma pessoa é tão gostoso falar com ela, mas não é um homem útil, se frustra. Mas quem encontra um homem sente tesão por esse homem. E é sobre isso. Então eu espero que você coloque em prática e eu te espero no próximo vídeo com a sua taça de vinho. Até mais.